Doutor, direito do consumidor. Às vezes eu fico me perguntando assim, só direito do consumidor ou também tem o direito da empresa? Me responda isso, por favor. Na verdade, quando a gente fala de direito do consumidor, apesar da gente utilizar o termo direito do consumidor, existem alguns momentos do Código de Defesa do Consumidor em que o fornecedor ele também terá uma certa parcela de direito, né? Na verdade, a gente deveria tratar de direito das relações de consumo, né? Isso. Apesar do título ser direito do consumidor, mas é um direito das relações de consumo. Ótimo, sensacional. Então já clareou aí minha dúvida em relação a essa temática. E nesse tocante, doutor, quais são, assim, os principais direitos que os consumidores eles têm dentro dessa temática que a gente está falando aqui do direito consumidor? O que é que eu, como consumidor, o senhor, como consumidor, quem está nos assistindo aí agora, tem de direito aí para ser assegurado no direito consumidor? Pronto. Essa pergunta que você me fez agora, Júlio, é uma pergunta que ela é extensa, Certo. né? A gente poderia levar a live toda aqui agora falando só sobre essa pergunta. Mas se a gente for tratar de direitos básicos do consumidor, a gente vai falar sobre direito à informação, Certo. direito à educação para o consumo, direito à saúde e segurança, direito a ter acesso à justiça. Existe uma série de direitos básicos que o consumidor tem, que são aqueles direitos que eu vou chamar de direito de subsistência na sociedade. Eu gosto de usar esse termo, que é o direito que garante ao consumidor viver nessa relação na relação de consumo entre ele e o fornecedor, quando cria essa tríade de fornecedor, consumidor e nós temos produto ou serviço. Para que ele sobreviva dentro desse tripé com dignidade, nós precisamos ter preservado esses direitos básicos. Aí, só fazendo uma comparação, nós tínhamos, antes do direito do consumidor, uma relação no qual o consumidor ele reclamava com o fornecedor de produtos e serviços, fazendo uso do Código Civil. Isso, isso. Aqui nós temos, inclusive, nós trouxemos aqui para o público que está nos acompanhando os direitos básicos. Vou mostrar aqui deu um probleminha técnico, mas aqui, pronto. Vamos lá. Proteção da vida e da saúde, segurança. publicidade enganosa e abusiva. Aí, na publicidade enganosa e abusiva, é importante que aí eu vou fazer só um adendozinho, que a gente observe bastante, não só a parte contratual, Certo. como a vida como um todo. Nós já tivemos na história do direito do consumidor situações de publicidade abusiva para criança. Existe até um instituto, salvo engano, de São Paulo, Instituto Alana, que eles Certo. cuidam especificamente disso. Como era isso, doutor? Me explique Pronto. para criança. Aí eu vou precisar só de citar um exemplo. Cite, por favor, fique à vontade. Há algum tempo atrás, no tempo do desenho do Ben 10, Certo. foi lançado uma publicidade na qual a criança estava lá jogando bola no campo de futebol. E aí vinham diversos carros preto, né? Sim. Passando, chegava na pista e aí chamava o menino, abria um relógio. E aí, o mundo precisa de você. E aí, qual o menino que não quer ser super-herói? É verdade. É verdade. Então isso era abusivo para a mente da criança. Todo menino quer ser super-herói. E aí, eu vou tratar de um outro caso. Você já jogou Banco Imobiliário na sua época? Sim, joguei, não tenha Pronto. dúvida. Na época do Banco Imobiliário da gente, nós tínhamos lá empresa aérea, empresa férrea, empresa de imobiliário. Como é o Banco Imobiliário de hoje? Exatamente. Você tem as marcas, aí você pense, a criança que cresce jogando no Banco Imobiliário com uma determinada marca naquele brinquedo, você acha que a relação de consumo dele no futuro, ele vai estar mais afeto ao banco X ou ao banco Y que ele já brincou na infância dele, que ele já teve momentos felizes na infância dele? É aquele que ele brincou na infância. Então isso seria
os modelos de publicidades abusivas. Exatamente. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Me fale uma coisa, doutor. Como é que surgiu Porque hoje é um ramo específico, né? Que nem o direito do trabalho, o direito penal, direito do consumidor. É um ramo específico do direito. Como surgiu? Ele sempre existiu? Não? Me explica aí para quem está nos ouvindo. Não. Antes de 90, as relações de consumo elas eram tratadas pelo Código Civil. E no Código Civil, você não tem direitos específicos para uma relação de consumo. Certo. Né? E aí nós, graças a Deus, eu vou dizer graças a Deus, nós tivemos o trabalho das associações civis de donas de casa, na época da inflação, a mobilização social, para que nós tivéssemos efetivamente um direito do consumidor que salvasse e ressalvasse o direito deste consumidor pequeno. Imagine que eu, Alexandre, na minha pequenez, como é que eu consigo brigar contra uma operadora de telefonia que diz que eu realizei ou não realizei determinada ligação? Se eu não estou em pé de igualdade para brigar com ele. Ou, pelo menos, eu tenho direitos que me garantam brigar em pé de igualdade. Fantástico. Então, a partir de 90 nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor ele traz uma série de regramentos que não coloca o consumidor em pé de igualdade, mas ele confere ao consumidor, eu vou te dizer que ferramentas ou mecanismos certo, que permite a ele ter uma certa paridade na hora de brigar pelo seu direito. Interessante isso. O senhor foi, durante 13 anos, membro do Procon Bahia, não é isso? Exato. Me explica aí como era essa labuta desse dia a dia lá. Eu tive a alegria de trabalhar durante 13 anos no Procon da Bahia, né? Entrei como reda, e aí quando o meu reda estava para terminar, me ofereceram um cargo, e aí eu permaneci mais 8 anos como coordenador de fiscalização. Aí totalizei 13 anos no Procon. Para mim, foi uma escola, né? Na minha época, a gente não tinha direito do consumidor na faculdade. Na minha faculdade, eu não tive direito do consumidor na minha carteira. Interessante. E aí, eu aprendi direito do consumidor dentro do Procon. Na prática. Na prática. E isso, para mim, foi fantástico. Eu lhe digo que quando eu entrei no Procon há 13 anos atrás, o consumidor ele batia a porta do Procon, perguntando se ele tinha direito a, por exemplo, a troca de um sapato, a troca de um produto. E passado 13 anos, com esse trabalho brilhante que o Procon tem feito nesses 13 anos, o consumidor que busca o Procon hoje, ele já sabe que ele tem direito. Ele tentou resolver o problema com o fornecedor, não conseguiu, então ele vai atrás de apoio do órgão para que o órgão viabilize a satisfação do direito dele. E isso é fantástico, é você saber que dentro desses 13 anos aí, houve essa evolução no comportamento do consumidor, né?